Novo Dia já está de volta para falar de PEC dos precatórios, porque a Câmara vai analisar hoje as alterações feitas pelo Senado na proposta. Nós vamos então a Brasília. Basília Rodrigues vai comandar agora o CNN Dois Lados. Oi, tudo bem, Colombo? Isso aí, a gente está aqui no Salão Verde, que é o lugar mais importante da Câmara dos Deputados, claro, depois do plenário, mas é onde se dão várias conversas e negociações. E olha, a gente vai se aproximar aqui, combinamos de conversar com duas lideranças importantes para saber o que vai acontecer hoje na votação da PEC dos precatórios. É uma votação super importante, porque finalmente a gente vai saber quais as regras que vão, de fato, passar aqui pelos deputados depois da alteração lá no Senado Federal. Eu agradeço a participação de vocês. Aqui conosco na CNN Brasil, do meu lado, está Ricardo Barros, líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, do Progressistas do Paraná, e do meu outro lado temos aqui Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara dos Deputados do PSB do Rio de Janeiro. Bom, definitivamente vocês são lados opostos, né? E aí tem tudo a ver com o nome do quadro. Sobre a PEC dos precatórios, vão passar os acordos do Senado, sim ou não, líder? Vamos votar a PEC com o texto do Senado, vamos votar o texto do Senado com algumas supressões, que devem se resumir à questão da data de pagamento, né, do primeiro quadrimestre que foi colocado para o pagamento do Fundeb, e, eventualmente, o subteto, que estava de 26 para 36, nós gostaríamos de voltar para 26, mas não sei se será possível tecnicamente fazer essa mudança, porque nós estamos votando outra PEC com o relatório já pronto anteriormente. Vamos pedir preferência por relatório do Senado, logo nós precisamos efetivamente nos ater ao texto do Senado. Estamos diante de uma iminente quebra de acordo, líder? Na verdade, no nosso entendimento, da quebra da regra constitucional. Esse fatiamento de PECs, a promulgação de parte de PEC aprovada numa casa e não na outra, ela já é, digamos assim, uma forçação de barra em cima da Constituição. A Constituição jamais previu isso. O que a Constituição prevê é a votação do mesmo texto duas vezes em cada casa e depois a promulgação. Adotou-se esse costume, que é um costume inconstitucional no nosso entendimento, e nós estamos preocupados com essa votação que vai ocorrer mais tarde, porque no nosso entendimento, o que foi aprovado no Senado e já promulgado, já garante o espaço fiscal necessário para se pagar o Auxílio Brasil. Os 65 bilhões, somados ao que já estava previsto no orçamento, são suficientes para garantir o auxílio de R$ 400. Portanto, no nosso entendimento, não há razão para se dar mais 44 bilhões para o governo, sendo que isso significa o calote em quem tem a receber do governo através de precatórios. Por isso, a oposição é contrária a essa proposta. Se o texto não passar na sessão de hoje, o governo consegue pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 durante todo o ano de 2022 ou depende desse texto? Não, o Auxílio Brasil já está consolidado na PEC promulgada. Os textos que foram votados em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado são promulgados. Isso é o que diz a Constituição. Então, o que há de texto comum já está valendo. Nós vamos, obviamente, votar esta PEC, porque houve um entendimento com o Senado e nós queremos avançar, porque esta PEC que vamos votar hoje está vinculando o espaço fiscal à área social. Portanto, esse espaço fiscal que vai ser criado, carimbado para investimento na área social, o que é muito bom. Transforma o programa em programa permanente. Cria um comitê que vai analisar os precatórios, que envolve inclusive deputados e senadores, né, para a gente saber. Por que isso? Porque quando eu fui relator do orçamento, em 2015 para 2016, eram 13 bilhões de precatórios. Depois, o ano passado, 45, este ano, 21. O ano que vem, 90. Ora, não é possível, né? Nessa escalada não vai sobrar dinheiro para mais nada no país, só para pagar precatório. Então, foi necessário que esta PEC fosse votada para estabelecermos uma condição de conciliar precatórios com infraestrutura, com programas sociais, com as necessidades do governo. Porque estados e municípios já têm essa regra. Eles pagam 2% da receita corrente líquida ao ano para liquidar precatório, não importa o valor que deva.
Tem consenso entre oposição e governo quanto àquele prazo fixado no Senado Federal de pagar os precatórios até 2026? A oposição é contra ou a favor exatamente esse ponto? Entre 2026 e 2036, nós preferimos 2026. No entanto, nós entendemos que essa é uma falsa solução para o problema. Repare, quando nós estabelecermos um limite, um teto para precatórios, é mais ou menos como alguém, quando recebe a fatura do cartão de crédito, pagar a parte mínima, a tarifa mínima para aquele mês, jogar todo o resto para o mês seguinte, sobre o qual vai incidir juros, e achar que está com as contas em dia. Não está. Essa conta vai chegar. Então, por mais que o parlamento estabeleça um subteto para precatórios, o que não for pago no ano fica para o ano seguinte. Isso é uma bola de neve. Algum dia o país vai ter que pagar isso. Então, nos parece que isso, do ponto de vista fiscal, não é responsável. O subteto de 2026 vai cair na votação hoje? Nós entendemos que não. Nós gostaríamos de trazer para 2026 o subteto, mas não vejo como fazer, porque nós suprimimos de 2036 do texto do Senado e não temos texto da Câmara, porque não há texto da Câmara, né? O Senado, nós estamos considerando que o que veio do Senado é uma PEC nova, que está pensada a outra PEC, que não aquela que nós votamos aqui, portanto, não tem texto da Câmara para ser alternado. Tecnicamente, para evitar da PEC que voltou do Senado e a CCJ, 10 sessões no mínimo de comissão especial, e aí não conseguiríamos votar esse ano, para cumprir a nossa obrigação, né, de entregar soluções ao Brasil, nós adotamos um rito processual que não nos permitirá alterar o texto, apenas suprimir partes do que vem do Senado. Mas se vai suprimir, vai cair, então, o subteto. Se nós suprimirmos, fica sem prazo o subteto, o que eu acho que também não é solução. Então, isso ainda está em discussão com o nosso relator Hugo Mota, aqui o que foi relator da PEC na Câmara, e o presidente Arthur Lira, governo e todos os interessados nessa questão. O fato é o seguinte: garantimos ao Auxílio Brasil, R$ 400 para cada brasileiro, o compromisso do governo Bolsonaro, que estava lá no plano de governo dele, que chamava Bolsa Cidadania, está agora consolidado, e nós vamos com isso dar aos brasileiros, em especial esses que ainda afetados pela pandemia, né, porque não conseguem exercer a sua atividade, vamos dar o socorro que o governo pode dar. Aliás, o governo Bolsonaro fez o maior programa social de atendimento ao impacto da pandemia do mundo. Ficou uma proposta capenga, no fim das contas, porque ela começou como uma PEC dos precatórios, tá aí o nome. Só que aí colocaram Auxílio Brasil, colocaram desoneração da folha de pagamento de 17 setores, foram colocando um monte de coisa e transformaram o espaço em multiuso. O que, no fim das contas, na sua avaliação, na avaliação do senhor também, a Câmara vai entregar para a população na votação de hoje? Líder. No meu entendimento, se passar desse jeito, um monstrengo. Porque, no fundo, o que nós queríamos era garantir recursos para viabilizar o auxílio social para os brasileiros que estão precisando. Desde o começo, nós da oposição dissemos que apoiaríamos, inclusive, uma medida provisória, abrindo crédito extraordinário para financiar o Auxílio Brasil, ainda que isso ficasse fora do teto. Nós defendemos isso publicamente. Essa tarefa está cumprida com o que foi aprovado no Senado. Não há mais necessidade de se aprovar outra proposta aqui. A criação da PEC dos precatórios, se aprovada hoje na Câmara, vai criar uma bola de neve, isso vai custar muito caro para o país daqui a alguns anos. E por isso nós da oposição vamos lutar contra a aprovação dessa proposta hoje. Proposta mostrenga, bola de neve, ou o senhor gostou? Não, é a arte do possível. A política é a arte do possível. Para nós conseguirmos votos para garantir o Auxílio Brasil, precisamos fazer concessões, que são essas adições ao texto que foram estabelecidas. Não tem nenhum prejuízo no que foi feito, pelo contrário, a desoneração da folha é uma garantia de manutenção de empregos, que sempre foi debatido assim aqui na casa, e nós fomos a favor, a oposição foi contra. No Auxílio Brasil, que o deputado Molon demonstra apreço por ele, como todos nós demonstramos, mas eles votaram contra. Inclusive, Podemos, Armando de Moro, e PDT, Armando de Ciro Gomes, votaram a favor no primeiro momento, porque entenderam que era bom para os brasileiros, e votaram contra no segundo turno, porque acharam que era ruim para os seus candidatos a presidente. Absurdo isso. O Brasil não pode estar à mercê do resultado eleitoral.
cada brasileiro, especialmente os necessitados, teve o respeito de todos nós. Então, está aprovado, comemoramos, mas vocês votaram contra. Só um reparo. Nós votamos contra a PEC dos precatórios e votaremos novamente hoje à tarde, mas votamos a favor da medida provisória do Auxílio Brasil. A oposição toda orientou a favor e nosso voto foi favorável. Apenas uma correção por questão de justiça. Mas sem a PEC não teria como viabilizar o recurso do Auxílio Brasil. Então, é aquele discurso, né? É como era antes. Não, olha, nós somos contra, mas se passar nós queremos dar mais valor. Não é possível, a gente precisa aqui viver o mundo real. Eu estou muito tranquilo. O governo fez o que tem que fazer, cabeça erguida, fizemos o melhor para o Brasil. Entendo o papel da oposição. Vocês estão exatamente no lugar que devem estar. Contra a possibilidade do governo Bolsonaro ser cada vez mais qualificado, ações a favor da sociedade. Obviamente o governo cresce e aponta para a reeleição, que é quase certa, do presidente Bolsonaro. Então a oposição tem que ser contra mesmo. Nós somos contra aquilo que é ruim para o Brasil. Nós somos oposição ao governo, não ao país. Por isso nós votamos a favor do Auxílio Brasil, contra a PEC dos precatórios, e daqui a alguns anos aqueles que nos acompanham vão ver quanto vai custar essa irresponsabilidade que é a PEC dos precatórios que vai se votar nessa tarde. O debate é quente, a votação está marcada para hoje, mas eu acho que não vai ter essa sessão hoje, do jeito que a gente vê a movimentação aqui na Câmara, perspectiva de reunião do presidente da Casa com as lideranças. Não me parece que vocês chegaram a um consenso. Bom, a gente vai acompanhar aí na nossa programação ao longo do dia. É interessante ver que à medida que eles vão conversando, né, e o assunto é importante, vão passando populares por aqui mesmo no Salão Verde da Casa, querendo saber o que vai acontecer com essa proposta. Brasília, eu falei que a PEC passaria no primeiro turno, passou. Falei que a PEC passaria no segundo turno com mais votos que o primeiro, passou. E vai passar hoje a PEC e nós vamos encerrar o nosso compromisso com o Brasil. Auxílio Brasil de R$400 para todos. Vamos nessa. Líderes, obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Basília. Obrigado à CNN.